Amém, irmãos. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é um prazer grandioso estarmos mais uma vez, mais uma noite, para a glória de Deus, juntos para louvarmos Ele nesse domingo, nesse início de semana. Nós estamos aqui no primeiro dia da semana e somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos diante da presença dEle, como nós estamos todos os dias, que é o nosso dever como cristão, mas hoje em especial, glorificando e cultuando esse Deus maravilhoso, que nos promove e nos concede muito mais do que merecemos. E é nesse intuito que eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão conosco de maneira presencial, agradecer aos irmãos que estão conosco também pelas nossas redes sociais, que Deus abençoe grandemente, lembrá-los que como hoje, todos os domingos às 18 horas, nós estamos aqui para a glória de Deus, para juntos engrandecermos o nosso Senhor com o culto, e todas as quintas-feiras às 20 horas também estamos aqui. Então, para nós hoje é um prazer grandioso estarmos mais uma vez na presença desse nosso Deus. Sem demora, gostaria de convidar os irmãos a fecharem os vossos olhos. Vamos nos desvencilhar de tudo aquilo que possa nos atrapalhar, que possa nos desfocar da mensagem, da palavra, dos louvores aqui entoados, tudo para a glória do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Pai, estamos diante da Tua presença, e mais um domingo, e mais um culto, Pai, para a glória do Teu nome. E por isso, Pai, queremos Te agradecer por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade, por mais essa misericórdia, essa graça, essa dádiva, Pai, que o Senhor tem nos permitido, Pai, de cultuar a Ti, de estar diante de Ti, Pai, para nos prostrarmos, para nos reconhecermos como falho e pecador e nos mostrar totalmente dependente de um Salvador, Pai, que é perfeito, santo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, Pai, com o único intuito de louvar e engrandecer o Teu nome, com o único intuito, Pai, de nos prestar como sacrifício vivo, perfeito e agradável, nos trazer aqui um culto racional para a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo possa nos fundamentar cada dia mais na Tua verdade, na Tua palavra, testificar de Cristo em nossos corações, nos capacitar a buscar a Ti mais e mais, nos capacitar a viver em um mundo ao qual jaz no maligno, mas nós somos luz, porque o Teu Espírito nos capacita. Ser conosco nessa noite, instrua na Tua verdade, na Tua palavra, usa cada um que estará aqui, tanto na palavra quanto no louvor para a glória do Teu nome, não por mérito, mas por Ti, Pai, que nos capacita. É isso que eu Te peço, Pai, Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar o nosso culto com louvor e logo após a gente está aqui com a reflexão. Louvemos o nosso Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia então. Vamos entrar agora numa reflexão, rapidamente, para não tomarmos o tempo da palavra, que será trago pelo nosso pastor Júnior, que vai ser o preletor da noite. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1. Vamos ler hoje 3 versículos rapidamente. Vamos falar de maneira sucinta a respeito dos versículos anteriores, mas o foco está nesses 3 versículos que leremos agora. Versículos 15 ao 17. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1, dos versículos 15 ao 17. O contexto é, nós já dissemos aqui, escritor da carta, apóstolo Paulo, escreve a Timóteo, posterior a deixá-lo em Efésios, na cidade de Éfeso. Ele, em uma viagem, deixa Timóteo em Éfeso, deixa também Tito em Creta, na Grécia,
e deixando eles com o intuito primordial de organizar a igreja, visto que estava acontecendo alguns erros teológicos, doutrinas falsas, heresias, mentiras, distorções, divisões dentro da igreja, ao qual não foi isso que Paulo, quando foi fundamentar essa igreja em Éfeso ou em Creta, né, quando ele foi fundamentar, quando ele foi fundar, quando ele foi evangelizar, não foi isso que ele tinha passado para aquela igreja. Então ele, na sua viagem missionária, o livro de Atos ele finaliza anteriormente a essa viagem que Paulo deixa Timóteo e Tito, né, mas na própria carta do apóstolo Paulo ele vai nos indicar que viajando deixou Timóteo em Éfeso, para organizar essa igreja. Nós vamos ver isso aqui também, né, rapidamente. E aproximadamente entre 62 e 64, depois de Cristo, Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele já estando em Éfeso há algum tempo, pedindo para ele continuar firme, pedindo para ele não deixar a igreja ficar bagunçada, orando para que ele continue naquela igreja organizando, porque ele estava fazendo trabalho de organização, mas a igreja era uma igreja teimosa, uma igreja difícil, e ele passa algumas instruções para Timóteo. Essa carta, tanto a primeira e a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito, é a chamada carta pastoral, né? Cartas que são diferentes das outras cartas do apóstolo Paulo, quando ele escreve a uma igreja em específico, como a carta que o pastor estará trazendo logo após, a carta aos Romanos, como a carta que eu venho trazendo nas pregações aos Filipenses, como a carta que o pastor Marconel vem trazendo aos Efésios, que é a própria igreja de Éfeso. Essa ele escreve a pessoa de Timóteo, como uma instrução de organizar essa igreja, como um bom pastor que ele era, como bispo daquela igreja, como presbítero daquela igreja, né, exercendo essas funções. Amém? Esse é o contexto chave dessa carta. E aí, nós já sabemos, é uma carta com a estrutura paulina, né? Ele se identifica, ele dá uma saudação, ele escreve o problema, por que ele está escrevendo aquela carta, né? E o que nós estamos fazendo aqui é lendo justamente um dos motivos que ele está escrevendo essa carta e mostrando em si o papel como igreja viva de Cristo. Versículo 15 ele vai dizer assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele fala, dos quais eu sou o principal. Mas por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Versículo 17, ele diz assim: ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para sempre e sempre. Amém. Esses 3 versículos, ele está situado em um contexto, como eu disse, ao qual Paulo introduz o motivo, a motivação, a inspiração do Espírito Santo para que ele escrevesse essa carta a Timóteo. E hoje, no culto dessa noite, nós teremos como tema a sabedoria, a sapiência de Deus na salvação, para salvar. A sapiência de Deus para salvar. E como o tema da noite é salvação, nós temos que ver, o pastor vai trazer com uma certeza muito mais profundamente do que eu vou abordar aqui, de maneira rápida e sucinta para a pregação. Mas Paulo está falando justamente da salvação, e aqui ele está colocando como exemplo. Quando nós lemos os versículos do capítulo 1, nós vamos ver que lá no versículo 3, ele informa que suplicou a Deus para que Timóteo, ele suplicou a Timóteo para que continuasse em Efésios, quando ele partiu para Macedônia, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Perceba,
Paulo está preocupado com a igreja e com a organização da igreja, porque existiam pessoas que estavam ensinando outra coisa que não era o evangelho que ele tinha pregado aqui em Efésios. E quando nós falamos do tema de salvação, a igreja hoje não está diferente da igreja de Éfeso. O que o senhor quer dizer, pastor? Vivendo de fábulas, de genealogias, nós vamos entender isso aqui. De doutrina que não é o evangelho. Quando se trata da salvação, principalmente, irmãos, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, ela é de fundamental importância e entendimento da vida do cristão. Porque quando ele se coloca nessa doutrina e entende a soberania de Deus na salvação de uma maneira perfeita, ele consegue se situar na palavra, ao ponto de se entender, de conseguir entender a certeza da salvação, onde ele está situado na fé, a certeza da soberania de Deus na eficácia da salvação no seu papel total, como assim? Na escolha, na manutenção dessa salvação e na aplicação perfeita dessa salvação como um todo. E hoje a igreja atual, ela vive com uma soteriologia rasa, mentirosa. A salvação tem sido colocada na mão de todos menos de Deus. E Paulo está preocupado com a igreja de Éfeso, justamente também na questão da soteriologia. Porque todos os ensinos mentirosos desembocavam em uma falsa segurança de salvação. Como assim? Perceba no versículo 4, ele diz, olha, versículo 3 ele fala, advertires de alguns que não ensinem outra doutrina. E ele entra no versículo 4, nem se deem de fábulas, genealogias intermináveis, mas que mais produzem questões de edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço. Olha o que ele está dizendo, as pessoas estão vivendo tudo, menos edificação de Deus na fé. Aí ele diz no versículo 5, ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O povo estava vivendo em uma fé que não era uma fé em Cristo, uma fé no evangelho salvífico, na certeza de Cristo é a segurança da nossa salvação, é a justificação, é o sacrifício perfeito, é aquele que mantém e aquele que vai glorificar no final. É justamente o que Paulo está dizendo. E ele entra no versículo 6 dizendo, ó, da qual alguns vêm se desviando, têm se desviado para vãs contendas, desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Olha o que Paulo está dizendo. Os homens estavam tentando ser pregadores do evangelho, se fundamentando em algo que não conhecia, que nem entendiam e que nem sabiam pregar. E ele diz no versículo 8, mas nós sabemos que a lei é boa, se alguém usa legitimamente. O que está acontecendo aqui, irmãos? Simples. A gente não pode afirmar qual é essas mentiras, essas fábulas, essas heresias, essas genealogias, mas de acordo com a tradição, com a historicidade, a igreja nesta época enfrentava duas principais heresias dentro dela, que nós já vimos falando aqui há muito tempo. As cartas de Paulo, as cartas de João, vêm enfrentando isso veementemente, que são os judaizantes, os legalistas, e são os gnósticos, aqueles místicos, que acreditavam que a fé era algo mais espiritual do que físico, que Cristo principalmente não tinha vindo de maneira física, separavam o espiritual do material, que era uma mistura, irmãos, de judaísmo com uma doutrina grega. Mentira, filosofias, que não era o evangelho. E aqui estava tentando introduzir isso na igreja, e Paulo diz, esses legalistas e esses gnósticos nem sabem o que pregam, não entendem nem sabem o que vivem, mas nós sabemos, principalmente que a lei é boa. Por quê? Porque eles afirmavam que a lei era mal, ou colocavam o mérito da salvação na aplicação da lei de maneira efetiva, prática. Como assim? Colocava a salvação na mão do homem, nas obras desse homem, como se esse homem fosse capaz de praticar algo perfeito para conseguir se salvar. É o que Paulo está trazendo aqui. E ele entra, a lei não é feita para os justos. Leia aí, versículo 9. A lei não é aplicável para o justo, por quê? Porque ela não salva, ela aponta o pecado.
Perceba, a lei é boa. A lei é perfeita. Por quê? Porque mostra o caráter de Deus. Mas na mesma mão, no mesmo sentido que ela mostra o caráter de Deus, ela revela o meu e o seu. Que não temos a capacidade de se salvar. Que não temos a consciência e a perfeição de fazer um sacrifício perfeito. Nem de sermos um sacrifício perfeito. E por isso Cristo veio. Essas são as boas novas do Evangelho. É o que ele diz, ele vai começar agora em uma lista no versículo 9 de para quem serve a lei. Ele vai falar, né, de desobedientes, ímpios, pecadores, irreligiosos, profanos, assassinos, pais de assassinos, de mães, de pais e de mães, homicidas, fornicadores, que contaminam-se com a homossexualidade, aí alguns vão falar do sexo masculino, sequestradores, mentirosos, perjúrios, que agem diferente da sã doutrina. Olha o versículo 10 do final. E qual é a sã doutrina? Ele diz: conforme o glorioso Evangelho de Deus, bendito que me foi confiado. Então perceba, hoje, irmãos, eu e você, desde que Cristo ele vai ao Pai, que começa o reino glorioso, o Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, nós não vivemos mais debaixo da lei, porque a lei não salva, a lei aponta o meu e o seu pecado, e assim nós temos que olhar para Cristo, e desejar as misericórdias e a graça de Cristo, se arrepender do meu e do seu pecado, porque é isso que a lei nos mostra, ele está dizendo. Não é a prática da lei que nos torna salvo, mas é a lei apontando o meu e o seu pecado que nos faz reconhecer um Salvador. E essa é a base da salvação. Esse é o rodapé da salvação. É que no mundo não existe um justo sequer. Nunca existiu e nunca existirá. A não ser o Cristo que veio como o Cordeiro sem mácula, sem pecado. E se ofereceu para aqueles que Ele escolheu. Para salvar todos aqueles que nele crê. Todos aqueles que o Pai o deste. Não que o sacrifício de Cristo não tinha potencial de salvar todos, mas nem todos iriam a Cristo. É o que o próprio Cristo diz a gente. Olha o que o versículo 13 vai dizer. Versículo 12, perdão, nós já estamos vindo aí, rapidamente. Eu dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. E ele vai dizer como ele era. Perceba, olha o versículo 13. A mim, que antes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas obtive misericórdia, que o fiz ignorantemente na incredulidade. Irmãos, é interessante esse versículo. Muitas pessoas usam esse versículo 13, para dizer que a graça de Cristo é para todos aqueles que praticam as obras malignas, sem entender incredulidade. Mas o que Paulo está trazendo aqui é diferente do entendimento da grande maioria. E quando eu falo da grande maioria, é daqueles que não vivem a salvação de maneira prática, colocando no seu próprio mérito. Paulo está dizendo que quando Cristo o escolheu, ele era um blasfemo, opressor e perseguidor. Ele não teve mérito nenhum na sua salvação, na sua escolha. Por que Cristo escolheu Paulo? Paulo era opressor, perseguidor, como ele diz, blasfemo. E ele diz no versículo 14: e a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. O que ele está dizendo, irmãos? Não há mérito algum na nossa salvação. Paulo, ele era um cara piedoso na lei, na prática da lei, mas mesmo assim perseguiu a igreja. Perseguiu, encarcerou alguns, autorizou o cárcere de outros, mas ele estava incrédulo porque não conhecia as boas novas do Evangelho. E quando Cristo o salva, o sela com o Espírito Santo, ele entende que a escolha dele foi antemão, porque não tinha nada que fazia com que ele fosse merecedor dessa graça. E ele diz no versículo 14: e a graça de nosso Senhor superabundou com fé. Olha o que ele está dizendo. Foi uma misericórdia e graça, porque não foi mérito meu. E aí está o ponto chave desta noite.
a sabedoria de Deus para salvar. Sapiência. Porque a sapiência de Deus para salvar não depende de mim e de você. Nem do meu e dos seus méritos. Nem da minha e da sua boa obra. Porque nós não fazemos. Porque nós não temos. A sapiência dele é profunda. Inestimável. Inconcebível para mim e para a sua mentalidade. É algo que vem da sua própria capacidade, do seu próprio ser. E eu e você não vamos ter capacidade alguma de entender porque ele me escolheu, escolheu você. E não escolheu alguns. Mas a realidade da salvação é essa. É que a salvação é de Deus. Ela não é minha, não é sua. Não é obras que façam que eu seja salvo. Ela só revela a minha salvação. Se eu e você somos salvos em Cristo Jesus, nós praticamos boas obras porque Ele nos capacita. É o que Paulo está dizendo aqui. A graça de Cristo superabundou na vida dele. E por isso ele foi capaz de pregar as boas novas do Evangelho. Porque antes ele era blasfemo, perseguidor, opressor. Mas Cristo o escolheu e superabundou a graça e a misericórdia. Não é por mérito, nem por capacidade. Nós temos visto isso muitas e muitas vezes. Meu irmão, mas isso é necessário ser pregado por quê? Porque o mundo não vive assim. A igreja que se diz de Cristo tem colocado a salvação na minha e na sua mão, como se eu e você fôssemos soberanos. Como se eu e você fôssemos capazes de ser um sacrifício perfeito para Deus, para a justiça. Como se o meu e o seu pecado não fosse algo que ferisse o caráter de Deus. Porque toda vez que eu peco não contra mim, contra o meu próximo. Eu peco contra um Deus santo. O pecado é sujo por causa disso. E é por esse pecado sujo que peca contra um Deus santo que Cristo se fez necessário vir. Porque santo é só Ele que é Deus. E para saciar o preço do pecado era necessário esse Cristo vir. Se doar como sacrifício para a glória de Deus. E a sapiência da salvação para salvar está totalmente perfeita num plano que eu e você não temos capacidade de entender. Mas que, como Paulo, nós somos gratos e glorificamos a Deus por fazer parte dessa salvação. Pela misericórdia, pela graça que superabunda mesmo e os meus pecados e delitos. E essa salvação, ela traz uma transformação, uma mudança, uma renovação. Ao passo que Paulo era opressor, perseguidor, blasfemo, e quando ele ouve o Evangelho das Boas Novas e Deus o desperta, Cristo o chama, o justifica, ele entende e muda completamente, mostrando e entendendo que não foi mérito dele. E ele diz, e esta, versículo 15, aí a gente entra, é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Olha o que ele está dizendo. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele mostra, irmãos, onde ele está. Ele não está dizendo que é o maior pecador. Ele está se colocando como um grande pecador. Ele está falando, Timóteo, eu te pedi para você ficar aí, te supliquei para você tomar cuidado com as contendas e com os problemas aí, porque antes eu estava no meio, eu fazia, por mais que era na incredulidade, eu vivia assim. Agora tome cuidado, porque esses aí professam ser de Cristo, mas pregam heresias. É diferente, eu estava sem conhecer Cristo. Faça uma distinção, Timóteo. Vê se essa transformação, se ele professa Cristo, ele tem que ter mudado. Ele tem que estar diferente, ele tem que entender que a salvação vem de Deus. Perceba. Paulo sabe, os que são incrédulos vivem na ignorância. E os que se professam de Cristo têm que ter uma transformação, que ele está dizendo aqui. E essa palavra é digna de aceitação. Que Cristo veio e nos salvou, e eu era o principal dos pecadores. Mas por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo se mostrasse com a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para uma vida eterna. Ele está dizendo, olha, quando Cristo superabundou a misericórdia em mim, a glória e a graça,
Eu me transformei pela graça de Cristo para a pregação do Evangelho. Não vivo mais no obscuro, não vivo mais na opressão, não vivo mais na perseguição, não vivo mais nas blasfêmias, não prego outro Evangelho que não seja o de Cristo. E assim eu me torno exemplo para a igreja de Cristo. Então, quem está aí, se professa Cristo, se diz que é cristão e prega outra coisa, é mentira, Timóteo. Cuidado, cuidado com as falsas doutrinas, as fábulas, a genealogia. Que ele está dizendo? Principalmente, dos judaizantes e dos gnósticos. Fábulas e genealogias. Genealogia está linkada ao judaísmo, que acha que é salvo porque você é filho de Abraão. Fábulas porque os gnósticos achavam que eles tinham uma fé superior, espiritual, além do cristianismo. Ele está dizendo, cuidado com isso, porque esses homens professam Cristo, mas pregam mentira, diferente de quem estava na mentira e conheceu Cristo e vive a verdade. E agora, a gente finaliza a nossa reflexão com 2 pontos. Onde você se encaixa? Você era um que era blasfemo, perseguidor, opressor, mentiroso, assassino, adúltero, não importa, que vivia na incredulidade, mas quando Cristo o trouxe para ele, quando Cristo traz o Espírito Santo, quando Cristo imputa em você a fé, você se transforma, você vive para Cristo. As boas obras de Cristo é nítida na sua vida. Você reflete a sua salvação pela misericórdia de Cristo. Perceba, não é mérito. Onde você está? Ou você prega que é cristão, diz que é cristão, mas pensa que você é salvo porque você é bom, porque você é o cinto de Cristo, porque Jesus te escolheu, porque você é um presente de Deus para Jesus Cristo. No sentido de mérito. Porque todas as obras que você faz vêm do seu coração, porque você é um bom homem. Cuidado, irmãos. Porque a partir desse momento que você vive nessas falsas visões, e como eu disse, soteriologia, que é a doutrina da salvação, quando você não entende quem te salvou, por que te salvou, como te salvou, você vive em uma heresia, uma mentira, fábulas, genealogia. É importante a gente entender, porque em Cristo se revela a soberania de Deus, os dons de Deus, o caráter de Deus, a salvação. E quando nós reconhecemos que, como Paulo, somos um dos principais pecadores, mas superabundou a graça de Cristo, a misericórdia, que nada disso é mérito meu, e que Cristo nos salvou pela graça e pela sua sapiência, aí, irmãos, aí nós vivemos pelo Evangelho genuíno. Aí nós entendemos que Cristo nos salvou não porque eu mereço, e porque eu não mereço eu sou grato, e porque eu não mereço eu glorifico, e porque eu entendo como eu era e como eu vivo hoje, eu percebo que eu não tinha capacidade, porque senão assim eu era antes de conhecer Cristo. E a partir desse momento eu vivo uma vida de acordo com as boas novas do Evangelho. Cuidado. Olhe como você tem vivido. Lembre-se, se você faz as boas obras, é por conta de Cristo. Se você testifica que Cristo está nas suas vidas, é porque antes Ele te escolheu para te salvar. Ninguém vai a Cristo se Ele não o chama, se Ele não o traz, se Ele não o escolhe. Amém? Glória a Deus. Gostaria de agradecer essa rica oportunidade. Gostaria de convidar o grupo de louvor e logo após pedir para o nosso irmão Franklin fazer uma oração para o nosso pastor Júnior, que será o preletor dessa noite. Amém. Amém, irmãos, graça e paz. Minha fé não está firmada
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento. Vamos orar aqui pelo pregador da noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pelas Tuas ternas misericórdias sobre nós. Neste momento, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha a nos instruir com a Tua palavra, que o Senhor possa, Deus, afastar de nós tudo aquilo que possa atrapalhar neste momento o entendimento correto da Tua palavra. Nós colocamos na Tua presença de modo especial a vida do Teu servo, pastor Júnior, ó Deus, que Tu possa usá-los de maneira sobrenatural para que venha trazer a Tua palavra, o Teu manancial, conforme a Tua vontade e o Teu querer. E que nós possamos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, colocar em prática, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, glória a paz. Deus é maravilhoso. E eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, compartilhando a mensagem da carta aos Romanos. Nós temos proposto a cada domingo estar trazendo uma mensagem, cada pastor
por assim dizer, escolheu um livro para estar trazendo a instrução do Senhor. E nós vamos dar continuidade ao livro de Romanos. Nós estamos na terceira pregação de Romanos, né, do capítulo 1. E nós vamos ler hoje o capítulo 16 e 17. Nós já trouxemos aqui que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, em Corinto, escreveu essa carta, né, a uma igreja que ele não fundou, nós já falamos sobre isso, mas ele tinha muita vontade de conhecer. Embora tivesse ouvido falar que era uma igreja que crescia na fé, e ele tinha vontade de conhecer essa igreja, para compartilhar as experiências que ele teve em seu ministério, e por isso ele escreve essa carta, né? E aqui essa passagem do capítulo 16 e 17 versículos, que vamos ler hoje, ali é o cerne do evangelho. Ali é todo o evangelho concentrado ali. Se alguém quer entender o que é o evangelho, basta ler esses 2 versículos, que a pessoa vai estar entendendo, com a graça de Deus, o que é o evangelho. E aqui o contexto diz que Paulo, ele diz que ele tinha sido impedido a ir até a igreja de Roma, impedido por Deus, porque todo o controle de nossas vidas está na mão de Deus. Então, por vários momentos, ele diz aqui na carta que ele tentou ir, mas foi impedido, né? E ele se sentia devedor de pregar o evangelho. Aqui no verso 14 ele diz: eu sou devedor, tanto a judeus como a grego. E ele se dizia que estava pronto para isso. Pronto por quê? Não porque ele achava força em si, por ele entender que ele tinha sido comissionado pelo Senhor para levar o evangelho. Ele não ia por suas próprias forças, porque ele sabia que era poder de Deus para trazer o entendimento no coração do ser humano, do homem. Porque Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele tinha o conhecimento humano acerca da lei de Deus. Ele se entregava a isso, ele tinha zelo, ele conhecia, mas ele percebeu que isso não bastava. Que a verdadeira salvação, ela vem não através da letra da lei ou de algo que ele podia fazer, mas ele vem em forma de uma pessoa, do Filho de Deus, Jesus. Então, esse é o contexto. Nós vamos ler aqui no verso 16 e o 17, que começa assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É interessante, meus irmãos, que Paulo, ele perseguia esse evangelho. Paulo entendia que esse evangelho que falava que um homem vindo de Nazaré, um homem de uma família pobre, era o Salvador, era o Filho de Deus. Paulo perseguia porque os judeus tinham assim um receio, uma vergonha, porque eles viviam de uma forma diferente de todos aqueles povos daquela época. Eles vinham de uma época em que Deus havia dado a lei para os judeus. Ele guardava as leis, eles criam muito nos reis que o Senhor tinha levantado, como rei Salomão, rei Davi, e a palavra de Deus trazia que o Senhor traria um rei para salvar o seu povo, com força e poder. Quando se ouve falar que Jesus, o Filho de Deus, havia vindo para salvar um povo, era vergonhoso para um judeu. Ele se sentiu ofendido por isso. E naquele contexto em que Roma dominava toda aquela região, toda aquela terra, todo o império, por assim dizer, ora, Roma tinha um poder balístico muito grande, de guerra, um poder de exército. Então, vem Paulo dizendo que não se envergonhava
do Evangelho, que o Evangelho representava, mostrava que a salvação vinha de um homem que era um filho de um carpinteiro. Então Paulo, quando coloca ele não sem vergonha, nós temos que viver, voltar no contexto da época, por que ele falou que não se envergonha. Isso nos leva a crer que muita gente se envergonhava, que era motivo de vergonha. Jesus, quem é Jesus? Um pobre homem vindo de Nazaré, filho de carpinteiro. A palavra diz que ele não tinha formosura de aparência. Ele não foi criado dentro dos templos, mas se dizia ser o Filho de Deus que veio trazer a salvação. Os judeus tinham seus costumes, tinha as suas leis, suas festas, tinha a tradição que ele seguia, aguardava o rei dos reis, o Messias, para salvar o povo dele, e aí vem Jesus. Ele fala que não se envergonhava porque ele foi perseguidor também desse Jesus. Ele se sentia ofendido, assim como todo o povo judeu. Hoje a gente poderia dizer, quem esse homem pensa que é? Eu conheço a lei, eu conheço o que está dizendo, que o Senhor Deus vai mandar o nosso Salvador, com todo o poder, com toda a glória, para nos resgatar do nosso inimigo. Então Jesus, de fato, era uma vergonha. Imagine esse homem carpinteiro que angariava pessoas, discípulos, para seguir os seus ensinamentos, e entre esses discípulos ele foi traído, negaram que ele era o Filho de Deus. Então Jesus era um motivo de escárnio mesmo para aquela nação. Mas Jesus, ele dizia, gente, não olhe para mim, olhe as coisas que eu faço. Os sinais vão dizer quem eu sou, porque Jesus, ele curava, Jesus, ele ressuscitava, e ele sabia que homem nenhum tinha poder para fazer isso, a não ser o próprio Deus. Jesus está mostrando para a gente que as coisas que ele faz não estão dentro da compreensão humana, nós somos limitados demais. O nosso conhecimento, a nossa sabedoria está muito aquém da sabedoria de Deus. Basta nós olharmos para nós mesmos. Quem nós somos, o que acreditamos e de onde nós viemos. A própria palavra diz que nós somos pó. Você veio do pó vai voltar. Então, nós como homens, nós temos a visão errônea de achar que as coisas maravilhosas estão ao nosso alcance de visão, ao nosso alcance de sabedoria e pensamento. E a palavra vai dizer que o maior erro de Deus não se compara à ideia mais maravilhosa, mais sábia que o homem pode ter. Não que Deus erra, mas para a gente entender o tamanho da nossa pequenez. Então Paulo traz essa mensagem dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo era fariseu e ele se envergonhava tanto que ele perseguia. Ele tomou para si essa perseguição, ele tomou como se fosse algo pessoal. Vocês estão blasfemando contra Deus. Estão tentando trazer essa seita para atrapalhar a nação santa. Então ele perseguia mesmo, queria destruir os seguidores de Jesus com toda a sua força, com toda a sua ira, e ele se esforçava para isso. Era uma vergonha para os judeus. Mas nos nossos dias, será que nós, como cristãos, em algum momento nós nos envergonhamos de Deus também? Seja no trabalho, seja na casa, na rua, nós nos envergonhamos ou já nos envergonhamos do Evangelho em algum momento da nossa vida? Eu confesso para os irmãos que eu já, no início da minha conversão, eu tinha vergonha, sim, de andar com a Bíblia debaixo do braço. E não é vergonha para mim falar isso para a igreja, porque eu reconheço o quão falho eu sou. E muitas vezes, Deus nos dá oportunidade para falar dele para alguém, e nós nos envergonhamos, nos sentimos intimidados. Isso mostra o quão falho nós somos, porque a palavra ela não está totalmente
plantada em nosso coração como deveria ter, com raízes profundas. Mas à medida em que o Evangelho, ele vem nos trazendo certeza de que ele é poder de Deus para salvar, nós somos despertados. Então Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, não importa o que vocês dizem, porque eu sei quem eu era e sei quem eu sou. Essa certeza quem colocou no meu coração foi o próprio Deus. E nós cristãos que professamos a fé em Jesus Cristo, é necessário que a gente tenha essa certeza para não se envergonhar do Evangelho, principalmente os mais jovens, que são confrontados pelo mundo. Ah, você é crente? Ah, você é cristão? Isola. Nós temos que ter conhecimento de quem é Deus, de quem é o Evangelho, para a gente não se envergonhar. Paulo vai dizer: porque eu não me evangelho do Evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus. Mas, poder de Deus, o que é poder para a gente? Nós, como homens, nós podemos ver o poder de várias formas. Por exemplo, a gente pode dizer que neste mundo tem pessoas poderosas, pessoas poderosamente financeiramente falando, pessoas politicamente poderosas, pessoas com a saúde poderosa, pessoas que têm poder em todas as esferas da sociedade. Eu tenho um poder de persuasão, eu tenho um poder de convencimento, mas não é desse poder que a Bíblia está falando. É um poder diferenciado. Aqui diz que é um poder de Deus para a salvação. O problema é que muitos pegam esse poder que é exclusivo para a salvação, que vem de Cristo, e quer usar da maneira que entende, para alcançar os seus próprios méritos, para alcançar os seus próprios sonhos, desejos, aquela vontade que está no seu coração, e usam da casa de Deus para usar esse poder ao seu bel prazer, ao seu favor. Quem nunca ouviu falar que várias igrejas fazem campanha usando o poder, ou pelo menos o nome do poder de Deus, para ter uma vida próspera, para comprar um carro novo, uma casa nova, para conquistar o casamento? Mas a palavra de Deus não está falando que esse poder é para isso. Eu não estou falando que Deus não faça o que Ele quer. Deus pode fazer tudo e qualquer coisa na sua vida, desde que seja para a glória dEle. Porque nós temos uma sensação de que nós somos o centro do poder, o centro da atenção. Eu, você, todo ser humano acha que ele é o centro de tudo. Que tudo gira em torno de nós. Nós, em nosso íntimo, nós somos egoístas ao ponto de achar que Deus só ama a mim, só faz as coisas por mim. O irmão que está morando na rua com fome, Deus esqueceu. Mas quem sabe, talvez, ele tem mais Deus do que eu. Quem sou eu para julgar o íntimo do coração de cada pessoa, a intenção do coração? E o poder que Deus está trazendo aqui é para nos salvar do pecado da morte, do poder da morte do espírito, da morte que a carne, que a nossa vontade, o tempo todo nos impulsiona para morrer. E nos salvar até de nós mesmos. Porque nós, embora tivéssemos nascido de novo em espírito, nós ainda estamos na carne. Nós precisamos desse poder diariamente. Nós precisamos estar conectados na árvore, em Jesus, para ter força para andar de fé em fé até a salvação, que é Jesus. Então Paulo está mostrando aqui para a gente que esse poder é para a salvação de todo aquele que crê. Aqui, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele chama todo mundo. Ele chama homem, mulher, criança, velho, índio, branco, negro, azul, amarelo, rico, pobre, gordo, magro. Ele chama o homicida, o suicida, a prostituta, o ladrão, o mentiroso, assim como muitos de nós fomos.
Ele não faz acepção. É poder de salvação para todo aquele que nele crê. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz exceção de pessoas. É quem crê. E o crer aqui, meu irmão, não está em algo que o homem pode ter de si mesmo. A fé de crer, ela vem do próprio Deus. Assim como Paulo não creu em Jesus no caminho de Damasco porque ele escolheu crer. A escolha dele da carne era de perseguir um povo que ele acreditava que estava errado. Mas aí o Senhor o chamou, o despertou e regenerou a sua mente, abrindo seus olhos. E ali ele passou a entender o que é aquele que crê. Para todo aquele que nele crê. Então, esse crer, essa crença, essa fé, ela é imputada em nosso coração no momento da conversão. Quando de fato nós temos um novo nascimento em Cristo, nós fomos transformados em uma nova criatura, o que Jesus falou para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Esse nascer de novo é quando a chave vira e nós passamos a entender que nós estamos errados, nós somos pecadores e não tem saída. Todos pecaram. Paulo vai dizer mais adiante que todo mundo pecou, tanto os que guardavam a lei, judeus, como os gentios que não tinham conhecimento da lei. Todos pecaram e carecem de Deus. Esse evangelho que o Paulo se envergonhava, quando ele entendeu, ele falou assim: eu não posso mais me envergonhar, porque isso é o poder de Deus para me salvar. Ainda que o mundo ache que não é. É isso que Paulo está falando. Esse é o poder de Deus, é a sabedoria que Deus trouxe para mim e para você, para ser resgatado do pecado cometido por Adão. E todos nós, irmãos, independente da sua idade, independente da sua origem, todos estão condenados. É difícil falar isso. Por exemplo, meus pais estão condenados, meus filhos, meus netos, meus bisnetos que nem nasceram, a minha esposa, eu, todos estão condenados. Então, por que Deus enviou o seu Filho? Para que nós tivéssemos a oportunidade de ser salvo. O nosso pecado foi imputado em Jesus. E Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus não muda de ideia porque Ele não erra. Quando Ele fala que todos pecaram, todos estão distantes de Deus, Ele não está mentindo. Mas o pecado tem um preço, a gente sabe disso. O preço do pecado é a morte. Então, se nós somos pecadores, nós merecemos morrer. A morte, não só física, mas eterna no espírito. E foi isso que Deus fez. Mas o amor de Deus é tão grande, a misericórdia, nós não conseguimos compreender a sua sabedoria, que Ele trouxe uma solução para mim e para você. Ele falou assim: eu vou cobrar a morte de quem pecou, mas eu vou enviar um substituto para representar vocês. Porque a justiça de Deus cobrava isso. A santidade de Deus cobrava punição pelo pecador. É isso que Paulo está trazendo. Assim como Adão pecou e todo mundo que descende de Adão nasceu em pecado, todo mundo que nasce em Cristo vai estar livre do pecado. Então, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E Deus pegou seu filho e falou assim: você hoje representa toda a humanidade. Eu vou derramar minha ira sobre você. Você vai pagar o preço, que você ali representa a humanidade. Então, se nós hoje, irmãos, fomos salvos, temos a oportunidade de sermos sarados, é por Cristo. Não tem outra maneira de ser salvo. Não existe outra forma que eu ou você possa fazer para ser salvo. Não tem como.
Não adianta você guardar todas as leis, você fazer cerimônias, você plantar bananeira, você ungir copo d'água, você pegar roupa benta, você dar seus dízimos, suas ofertas, tudo que você tem, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro não vale uma alma. Uma alma é maior do que o mundo inteiro, e Deus traz isso para que eu e você possa compreender de que não há nada que a gente possa fazer para se salvar. Se você pegar o ser humano mais rico do mundo, ele não detém 0,00% do mundo. E como é que Deus fala que o mundo inteiro não vale mais que uma alma? Com que eu vou comprar minha salvação? O que eu, como homem, como ser humano mortal, com tempo limitado nessa terra, com compreensão pequenina, posso prazer em troca da minha alma? O que eu posso fazer, meu irmão, para salvar minha alma? Nada. É por isso que ele diz, isso não vem de vós. É dom de Deus. Então, como é que Paulo fala assim, eu me envergonho de Jesus? Ah, mas era carpinteiro, era um pobre, foi negado, foi crucificado, foi cuspido, envergonhado. Ele fala, mas esse é o poder que nós não entendemos. Deus pegou nossos pecados, colocou em Jesus, porque Ele nos representava para que hoje eu e você estivéssemos aqui, glorificando o nome dEle. E essa sabedoria de Deus, nós não conseguimos compreender. Porque ao mesmo tempo que Ele colocou o pecado dos seus em seu Filho, Ele automaticamente nos perdoou, porque a sua ira foi abrandada pelo pecado. E uma vez que a gente peca contra um ser eterno, o nosso pecado se estende eternamente, se estende eternamente. É como um filho nosso que xinga alguém na rua, é ruim, é feio, é chato, mas quando ele peca, quando ele xinga um pai, tem outro peso. E contra Deus, pecar contra Deus, é isso que Paulo está trazendo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Ele não é poder de Deus para que eu tenha as coisas, porque isso nem conta. Se Deus tiver um propósito na sua vida, Ele vai te dar o que você quer, se tudo estiver de acordo com a vontade dEle. Mas eu não posso ir para a igreja achar que eu tenho que ir atrás desse poder para ter uma vida transformada da maneira que eu entendo que tem que ser transformada. Porque o intuito da morte de Jesus é promover a salvação. É implantar aquela fé no coração daquele que eles elegeu antes da fundação do mundo. E através do Evangelho, que eu ouvi e ouvi a palavra de Deus, que essa fé vai sendo alimentada. Então cabe a nós buscar cada vez mais compreender e ouvir a palavra de Deus para que a nossa fé cresça. Salvação não depende de nós, mas alimentar a fé sim. Quando você escuta a palavra, quando você lê a palavra, quando você congrega com o irmão, o próprio Espírito, ele vai te convencendo do pecado do juízo, vai te trazendo a fé. É por isso que Jesus falou assim, quem de vós me convence de pecar? Quem de vocês consegue me convencer do pecado? É por isso que Paulo, quando conhecia a lei, ele vivia pecando, mas aos seus olhos não era pecado. Mas quando Jesus te revela a salvação, ele compreende que tudo aquilo que ele fazia era perdido. Não valia nada. Ele falou, como é que eu posso me envergonhar de algo que me abriu os olhos, que me despertou? Hoje eu sou uma nova glória de Deus, para que assim como ele foi alcançado, todos os outros fossem alcançados também. E ao mesmo momento, porque ele pregava, mas ele sofria, ele era perseguido, ele era açoitado, ele passava fome, passava frio, sede, perseguição, todo tipo de dificuldade Paulo passava, mas isso não tirava do foco, porque ele tinha entendido que assim como ele foi despertado, ele precisava levar aquela palavra para que outros fossem despertados também. É por isso que eu estou aqui falando disso, é por isso que eu e você, estudando a Bíblia, para quando Deus nos deu a oportunidade de falar isso para alguém. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. O Evangelho, ele vai nos salvar da incredulidade, de tudo aquilo que nós aprendemos de maneira errada. Durante anos, séculos, gerações passadas.
Porque a briga de Paulo, assim como todos os apóstolos, era combater juntamente o falso evangelho. E nos nossos dias não é diferente, meu irmão. O evangelho, ele é somente para a salvação. É para mostrar para mim e para você que nós não somos nada, que nós precisamos de Jesus para ser salvo. O que você tem para oferecer em troca da sua alma, meu irmão? Eu tenho um carro do ano. Meu Deus. Eu sou dizimista fiel. Pai. Eu não falto nenhum culto. O que eu tenho para oferecer? Será que amanhã eu estou vivo? Olha, lá em Lucas, no capítulo, se eu não me engano, 6:12, inclusive o pastor trouxe no estudo de quinta-feira de Mateus, vai dizer que Jesus estava orando no monte. Quando ele desceu, ele juntou todos os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Ele que escolheu os 12. Mas quem são esses 12? Cada um com um problema, cada um com uma dificuldade. A Bíblia relata a vivência desses homens, mas ele escolheu de acordo com a sua vontade. Não escolheu porque um era mais ou menos capacitado do que o outro. Porque ele sabe que é ele que capacita, é ele que abre o coração e o entendimento. Então, meu irmão, quando o Senhor nos chama, não se preocupe, ele vai capacitar, porque a obra é dele. Mas eu estou desanimado. Ele vai colocar ânimo no seu coração. Mas eu não sei falar. Apenas fala, quem faz a obra sou eu, é meu espírito. Esse é o Deus invisível que fez morada dentro de mim e de você. O próprio Jesus falou, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Nós não estamos sozinhos, apesar de toda a perseguição. Quando você busca fazer as coisas corretas, sem mentira, sem engano, nós somos perseguidos pelo mundo, porque o mundo quer uma vida fácil. Faz assim que dá certo. Não! Eu sou cristão e ser cristão não é falar que é cristão. Ser cristão não é ler Bíblia somente. Ser cristão não é para a igreja somente. Ser cristão é você ter uma mudança de pensamento, de comportamento e mostrar para as pessoas que você vive de outra forma como você vivia antes. Eu não sou mais como eu vivia antes. Não importa as circunstâncias. É poder de Deus para a salvação. É isso que Paulo defende aqui. Aqui é o centro da carta de Paulo. Romanos inteiro se resume nisso. O evangelho é poder de Deus para nos salvar. É isso que Jesus veio trazer para mim e para você, meu irmão. Ele morreu uma morte substituta e deixou o ensino do evangelho para que a gente possa ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. E não adianta eu me trocar no meu quarto, ou estar no carro, ou estar num canto sozinho, orando e buscando a Deus e falar que eu não ouço. O Senhor falou na época dos profetas, dos apóstolos, e Ele continua falando hoje através da palavra de Deus. Mas Ele não fala comigo, você não está lendo a Bíblia, como tem que ler. Ou eu não creio, ou eu creio que isso aqui é a palavra de Deus. Embora é escrito por homens, mas é inspirado pelo Espírito Santo, então eu tenho que viver dessa forma. Mas o desafio ele diz, eu não me envergonho do evangelho que é poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O judeu que recebeu a lei no início, era o povo que guardava a lei. Depois do gentio, que são restos da nação, as outras nações, que não conhecia a lei de Deus. Mas se você for olhar no raciocínio humano, os judeus eram para ter aceitado Jesus em primeiro lugar. Mas por que não aceitavam? Você estava guardando a lei. E a lei dizia que viria um Messias. A lei dizia que ele seria humilde, pobre, vindo de Belém. Se o meu conhecimento valesse, os judeus seriam os primeiros a aceitar Jesus. Isso é para mostrar para mim e para você que o Senhor escolheu o seu povo, independente de nação, língua, cor, raça.
Em todo lugar do mundo tem filho de Deus. Não tem acepção de pessoas, mas é só aquele que crê. E aquela pessoa que nega Jesus hoje, eu não posso julgá-la, porque amanhã ele pode aceitar. Perdão, ninguém aceita Jesus, né? Ele pode ter o coração convertido, o Senhor pode despertá-lo assim como despertou Paulo. E aquela pessoa que professa Jesus hoje, talvez esteja professando pelo motivo errado, e amanhã pode não fazer mais. Como é que eu posso julgar alguém se eu não conheço a intenção do coração? Não é o próprio Deus que diz isso? Paulo, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Lembra da história de Jacó e o irmão dele, Esaú? Antes que um ou outro nascesse, antes que fizesse bem ou mal, o Senhor já tinha escolhido um. Eu escolho esse. Como assim? Por quê? Naquele dia você pergunta, meu irmão, por que Deus escolhe uns sim e outros não? A palavra de Deus é tão soberana e nós somos tão pretensiosos que queremos compreender os mistérios de Deus. E sabe o que é fé? É você crer em algo que você não está vendo, mas ter a certeza de que vai acontecer. Eu creio que Jesus voltará para nos buscar. Eu creio que Jesus morreu no meu e no seu lugar, e nossos pecados foram perdoados. Eu creio que a minha fé em Jesus não vem de mim. Isso foi implantado, foi colocado uma sementinha no meu coração no momento da conversão. E eu me converti, não foi no dia que eu me batizei, porque ali é um ato externo de que você, para as pessoas entenderem que ali há uma mudança de vida. A conversão vem no momento em que o Espírito te desperta. A partir do momento que você é despertado pelo Espírito, você sabe que as coisas não agradam mais a Deus. Isso que eu fazia, não posso mais viver dessa forma, porque algo me incomoda. E eu vivo dessa outra maneira. Eu não me envergonho do Evangelho. Ah, você não bebe, não dança? Não, por quê? Porque eu não tenho mais vontade. Ah, mas você fazia, mas hoje eu não faço mais. Então você é careta. Sou careta, mas eu não me envergonho do Evangelho. Ah, mas você fazia, não faço mais. Eu não me envergonho. E quantas igrejas hoje podem dizer isso? Quantos pastores hoje podem dizer, eu não me envergonho do Evangelho? Do Evangelho da prosperidade, do Evangelho da cura. Dá tudo o que você tem, que o Senhor vai te dar 10 vezes mais. Será que todo mundo pode falar, eu não me envergonho do Evangelho? Mas que Evangelho estão falando? Você quer encher uma igreja, irmão? Se envergonhe do Evangelho. Faça coisas que você vai envergonhar o Evangelho, que você vai encher uma igreja. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que o seu coração deseja. Mas daqueles que o Senhor escolheu, eles conseguem discernir as coisas espirituais e as carnais. E aqueles que vivem na carne, só cobiçam as coisas da carne. Eu não me envergonho do Evangelho, porque isso é poder de Deus para a salvação, não para eu ter as coisas. Esse púlpito aqui é para levar o Evangelho que leva à salvação, não para eu alcançar coisas. Não para eu alcançar fama, não para eu alcançar dinheiro, bens materiais. É para ser proclamado o Evangelho que leva à salvação. Quer gostem, quer não. O Senhor levanta homens para falar a verdade de Deus que desperta o coração dos homens. Porque se a palavra de Deus genuína não for pregada, ela não vai despertar as pessoas. Ah, mas tem muita gente, pastor, que não é despertada. Porque não tem que ser despertada, meu irmão. Porque o Evangelho é uma chave que só cabe na fechadura certa do coração. Agora, ninguém jamais vai dizer que eu nunca ouvi falar do Evangelho, de Deus, de Jesus. Porque os 4 cantos do mundo ouviram falar de Jesus. Paulo diz que a própria natureza fala de Deus.
Os homens são indesculpáveis. É a dureza do coração que faz com que as pessoas se tornem cegas, gananciosas, usando o santo e profanando o santo. Então Paulo está trazendo esse confronto para os cristãos, para entenderem que o evangelho é para a salvação, não é para outra coisa. E se tem alguém usando o evangelho para fazer outra coisa, fora promover a palavra da salvação, temos que tomar cuidado. E aqui no verso 17, ele diz: porque nela a justiça de Deus é revelada. Porque nele, no evangelho, a justiça de Deus é revelada. Que justiça de Deus é essa, meu irmão? O que é justiça? Vamos lá ao nosso conhecimento. O que é justiça? Todos nós já tivemos contato ou já ouvimos falar de justiça. Justiça é quando um juiz decreta que uma pessoa é culpada ou inocente. Isso é a justiça que nós conhecemos. O juiz, ele vê as partes, escuta e fala, está condenado ou está absolvido. Mas aqui Paulo está trazendo que o evangelho, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Todos pecaram. Ninguém merece salvação. Então, o justo juiz, o juiz da terra falou assim, morte para todo mundo. Todos pecaram. Mas a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, ela está tão mais alta do que a nossa, meu irmão, que a gente não compreende como é que ele faz. O juiz humano, ele pega as provas e declara inocente ou culpado. Mas Deus não, Deus falou assim, é tudo culpado. Mas eu vou inocentar alguns. Eu vou salvar alguns. Agora, como é que eu vou questionar isso? Se todo mundo pecou, se todo mundo merece a morte, e ele fala, eu vou salvar uns. Mas quem que ele vai salvar? Quem ele quer. Quem ele quer. E como que ele salva isso se ele é um justo juiz? Ele tem que condenar. Ele vai ter que condenar. Porque ele não pode se contradizer. Se ele fala que todos pecaram, embora ele escolher salvar alguém vai ter que pagar o preço. É por isso que é o evangelho da graça. Ele fala assim, esses que eu escolhi aqui, eu vou botar um lá para pagar o preço deles. Porque pecou. Vai ter que pagar. Quem se habilita? O seu filho. O seu próprio filho. Eu vou pegar a minha ira sobre o pecador e vou colocar nele para poder pagar o que vocês fizeram. Então, por isso nós somos livres em Jesus. Nós fomos sarados em Jesus. Então, não tem outro meio, não tem outra forma de Deus olhar para mim e para você e olhar e falar assim, está salvo. Porque quando Ele olha para mim e para você, Ele vê Jesus, Ele lembra de Jesus, está pago. Naquele grande dia, vai ter dois nomes para dois tipos de pessoas, justificado e condenado. E quem decreta isso não somos nós, é o próprio Deus. Aquele que Ele chamou, Ele justificou. E quem nos justifica não é o próprio Deus? E depois Ele diz, sede meus imitadores. O Evangelho não é mostrando o estilo de vida que Jesus teve aqui na terra para que nós sejamos seus imitadores? É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo aqui. A justiça de Deus é revelada em fé, de fé em fé. Ou seja, para sempre. Como está escrito, o justo vai viver pela fé. Nós temos a fé imputada pelo Espírito Santo de que esse é o estilo de vida do cristão. Nós somos salvos por Jesus até que Ele venha nos buscar. E essa salvação, irmão, ela salva
do poder do pecado que tinha nos condenado da morte. A morte eterna. Ela salva do pecado e nós vivemos no pecado. Ou seja, nós conseguimos agora, que nós não tínhamos antes, força para não pecar mais. E nós seremos salvos também de viver no pecado, quando Ele vier nos buscar. Aí sim, a salvação está completa. Esse é o poder regenerador do Evangelho. Essa é a sabedoria, a sapiência da salvação de Deus, que o homem comum não entende. E faz escárnio com o nome de Deus. Pega Jesus e transverte. Não vou nem falar, irmão, que você vê nos carnavais da vida. Pega esse poder maravilhoso do Evangelho, o que o Senhor fez através de Jesus, para nos levar à salvação, e usa para o seu bel prazer, para se enriquecer. Muita gente faz isso, para enganar pessoas, para ter um nome relevante no meio cristão. Isso não é somente nos nossos dias. Se você for pegar o Evangelho inteiro, sempre foi combatido essas coisas. Então Paulo, ele traz isso de uma maneira poderosa. Meus irmãos, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Ele é muito claro. O Evangelho de quem? Não é o que estão pregando aí não, que o pastor Rafael trouxe. Não é esse Evangelho aí não. É o Evangelho de Jesus Cristo que tem poder para nos salvar. Eu não me envergonho desse Evangelho não. Não me envergonho. Se o irmão está seguindo o Evangelho de Jesus Cristo para salvar, não tem que se envergonhar. Ele é poder de Deus. E nós temos que crer eternamente até Ele voltar, de fé em fé. E isso, irmão, graças a Deus, não depende de mim nem de você. Porque se dependesse de nós, a gente já tinha voltado para o mundão. Mas é o próprio Espírito que convence a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que nos sustenta. Não posso falar, ai, eu caí. Irmão, eu caí, agora eu vou me converter. Eu vou me acertar com Jesus. Irmão, cristão verdadeiro que foi despertado, ele não volta atrás. Ele pode cometer os erros normal do dia a dia, porque nós ainda estamos na carne. Mas o Espírito Santo, de imediato, já mostra que a gente está errado. Opa, levanta. Jesus já perdoou seu pecado. Tudo que você fez de errado já está crucificado. Mas é porque no passado... Não. Paulo não vivia se lamentando do passado, não. Pedro não vivia o tempo todo. Eu neguei Jesus. Eu não devia ter feito. Não. Ele sabe que Jesus perdoou os pecados dele. E ele olhava para frente de fé em fé. Aquele que começou a obra é poderoso para terminar na minha e na sua vida. É isso que Paulo está falando, de fé em fé. Ele começou, ele vai terminar. Creia que Jesus começou e ele vai terminar. Não se envergonhe do Evangelho. A palavra de Deus, meu irmão, ela nunca vai voltar vazia. E para terminar, aqui são apenas 2 versículos. Na próxima oportunidade a gente vai escorrer mais sobre isso. Ele fala que o justo vai viver da fé. Ele está se remetindo lá em Abacuque. Abacuque falou sobre isso, o justo vai viver da fé. Então, ele está testificando que o profeta já falou lá, não sei quantos anos atrás. É para a gente entender que a palavra de Deus não se contradiz, ela só se completa. Uma confirma a outra. E qual é a religião hoje que salva alguém que não se contradiz? Porque a gente já ouviu falar de muitas religiões, mas todos morreram, todos eles morreram. Todas aquelas pessoas que trouxeram religião já estão mortos, só esperando aquele grande dia. E Jesus? E Jesus? Qual é o poder no mundo que consegue tirar um homem de um vício?
Qual é o poder que nós conhecemos no mundo que pode tirar um homem ou uma mulher da prostituição? Qual é o poder que pode curar uma doença que os homens não vêem solução? Qual é o poder que pode restaurar uma família? Qual é o poder? Me mostra. É dinheiro? Eu conheço pessoas que são ricas e não conseguem cura. Steve Jobs, que fundou a Apple, ele falou: eu tenho dinheiro para pagar a pessoa para lavar meu carro, para fazer minha casa, para cuidar da minha empresa, mas daqui nessa cama, nesse leito, eu não posso pagar ninguém para ficar no meu lugar. Qual é o poder que pode fazer o que o Evangelho faz? Qual é o poder que pode trazer a paz em meio ao caos para uma pessoa, para uma família que passa por necessidades dentro da sua casa, por doença, por falta de dinheiro, de comida, mas vive em paz? Vive só com um pão, mas está em paz. Qual é o poder que nós conhecemos que faz isso? É só o poder de Jesus. Nós somos uma nação santa, eleita por Deus, para a glória do seu nome. Nós temos que viver essa palavra de acordo com o que nos foi deixado. E Paulo dedicou sua vida inteira para que eu e você pudéssemos ouvir ela hoje. Essa palavra, ela sustentou Paulo nas prisões, nas perseguições. Quando ele foi apedrejado, doente, passava fome, frio, mas quando ele tinha fartura também, essa palavra o sustentou. É poder de Deus para salvação, não importa a circunstância, meu irmão. Não importa o que você passou ou está passando na sua vida. É poder de Deus para salvar a mim e a você da morte eterna. Amém? Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, que o Senhor possa continuar falando conosco nessa noite. Eu convido a equipe de louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia.
mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Depois de uma pregação, né, dessa que toca o nosso coração, nos trazendo o poder do Evangelho para a salvação, eu entro lá em Romanos 9, nós vamos chegar lá, quando Paulo diz, né, o que diremos, pois? O que diremos, pois? Este é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho de Jesus. Interessante que no finalzinho, no versículo 16, ele fala, e o justo viverá pela fé. Nós vimos na reflexão de que Paulo exorta Timóteo falando assim, ore, pregue a fé não fingida. Qual será que nós temos vivendo? Será que nós estamos vivendo a fé verdadeira? Essa é o poder de Deus para a salvação? Essa que nos mostra a realidade de Cristo, que Cristo não é um garçom, que Cristo não veio para fazer o que eu quero, mas sim para saciar a vontade do Pai, a justiça, justificação. É isso que Cristo veio? Será que eu e você vivemos nessa perspectiva da salvação? Essa é a diferença, irmãos, do justo que vive pela fé e de uma fé fingida. Infelizmente, o problema de Paulo e a igreja da era primitiva era enfrentar essas falsas doutrinas que tentavam entrar dentro da igreja. Hoje, a igreja de Cristo é repleta, e quando eu digo igreja, é a que se diz de Cristo, ela é repleta de falsas doutrinas, repleta de falsos pastores, repleta de falsos irmãos, de falsos cristãos, que prega tudo menos evangelho, e quem é justo vai viver pela fé. Vai viver pela fé, que é o poder de Deus para a salvação. Deus é maravilhoso.
pregação maravilhosa, né? Que o Espírito Santo possa capacitar cada dia mais e mais a vida do nosso pastor Júnior e de cada um de nós, para que possamos ouvir a palavra de Deus e que o nosso coração venha a ser um terreno fértil, né? Para que nós possamos ouvir e colocar em prática, frutificar, exercer essa salvação genuína que Cristo nos propôs e que nos imputa pela fé. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a cada um dos irmãos que estão conosco aqui de maneira presencial. A nossa irmã que está conosco hoje, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Sinta-se à vontade, venha. Todos os domingos às 18 horas nós estamos aqui falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as quintas-feiras às 20 horas nós estamos aqui também trazendo estudo, né, a respeito do Novo Testamento. Nós estamos aí no Evangelho de Jesus Cristo conforme o relato de Mateus. Já estamos aí pela caminhada do capítulo 10 e vamos seguindo assim que Deus nos permitir. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a vida daqueles que estão nos acompanhando pela rede social, né? Vamos nos colocar de pé. Vamos encerrar esse culto orando ao Senhor, né? Mais uma vez, entramos, agradecendo e que nós podemos finalizar esse culto agora, agradecendo também a este início de semana, né, com o pé direito. Qual é o pé direito? Cristo, né? Que Ele venha ser o nosso fundamento, né, durante toda a nossa vida, inclusive durante a nossa semana, que Ele venha nos fortificar. E quando eu falo Cristo, através da ação do Espírito Santo, que hoje atua no meio dos filhos dele, né, que o Espírito Santo venha nos capacitar, nos dar força, livrar-nos da aparência do mal, de tudo aquilo que não provém de Deus, nos capacitar para fugir da nossa carnalidade, dos nossos desejos impuros, daquilo que não provém da sã doutrina, da fé genuína, que nós possamos matar o nosso eu dia após dia. E por isso eu peço, Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez queremos te agradecer, Pai, por este culto, pela oportunidade de cultuar a Ti, em espírito, em verdade, com a fé racional, que prega a genuinidade do Teu Evangelho. Sabendo, Pai, que nada disso vem de mim, ou vem de qualquer de um de nós, ou da capacidade, ou do nosso querer, porque todo o nosso eu é corrompido pelo pecado, mas hoje quem habita em nós é o Teu Espírito, e por isso nós Te glorificamos e Te agradecemos, pela graça, pela misericórdia, pela dádiva e a capacitação de resistir ao mal, resistir à nossa carne, resistir ao nosso eu, discernir o que é certo e o que é errado, pelo poder do Teu Espírito. Muito obrigado, Pai. Sabemos que nada do que nós possamos fazer tem a capacidade e tem o poder de mostrar a Tua santidade, mas que Teu Espírito venha refletir em nós a Tua verdade. Que a minha e a vida de cada um dos irmãos venha ser mostrar Cristo, esse Cristo ressurreto, crucificado pelos nossos pecados e ressurreto, mostrando que é o nosso verdadeiro Deus. Que a nossa vida venha ser palco da Tua glória. É isso que eu Te peço, Pai, e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Está finalizado pela glória de Deus.